galera, sejam todos bem-vindos a mais um Letra do Albera, as notícias mais relevantes, mais importantes da semana. Estou aqui para trocar essa ideia, dar meu papo, dar a letra e vou soltar a vinheta. E antes de qualquer coisa, se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e vamos que vamos. Solta a vinheta. Rapaziada, vamos lá. Assuntos relevantes da semana. Seleção brasileira, temos seleção pré-olímpica, temos seleção principal e temos as rodadas da Copa do Brasil, já que durante a semana não tivemos rodada do Brasileirão. Vamos começar sobre seleção brasileira pré-olímpica. Eu, há 2 programas atrás, falei com vocês aqui que era um pouco contra, sim, a convocação de alguns jogadores, mas quero deixar bem claro para vocês que não foi desmerecendo ou desvalorizando esses jogadores que foram convocados, tá? A minha questão foi uma análise que eu fiz em cima dos jogadores que vinham sendo convocados com uma certa frequência, né? E estavam construindo um trabalho. Ponto. Vamos lá. A seleção pré-olímpica que eu vi ontem atuando contra a Sérvia. Tite vai ter dor de cabeça. Porque, galera, não é sacanagem não. Opa, não é brincadeira não. Pedro, Malcom, enfim, vários jogadores, Gerson, vários jogadores da seleção pré-olímpica têm muita chance de estarem convocados na seleção principal. O jogo ontem foi verdadeiramente um massacre. A quantidade de oportunidades de gol que o Brasil criou. O Pedro, ele estava o tempo todo com oportunidade para fazer gol. O tempo todo. Fez 2. Poderia ter feito mais. Mas por que fez mais? Porque o time criava muito. Você pegava o Malcom pelo lado direito, com a perna esquerda trazendo para dentro. O Gerson o tempo todo criando. O jogo facilita, o futebol brasileiro facilita a qualidade do Gerson. A zaga bem demais, Gabriel bem, o Nino firme. Qual é a minha teoria? Qual é a minha conclusão? Seleção pré-olímpica está bem demais. Acredito eu, sim, que vai fazer uma excelente Olimpíada e vai dar dor de cabeça para o Tite, porque muitos dali já jogam em alto nível nos seus clubes e vão lutar por uma vaga na seleção principal. Anota que eu estou falando, vem dor de cabeça aí. Por que vem dor de cabeça? Vamos passar agora, vamos falar de seleção principal. Jogou ontem também 2-0 contra o Paraguai, lá, um resultado que não vinha há, se eu não me engano, 30, 35 anos, não me recordo, mas tinha um tabu. E ontem a seleção conseguiu quebrar esse tabu, mas quebrou por quê também? Minha opinião, qualidade do time brasileiro, a qualidade do elenco brasileiro é algo que nota-se dentro de campo. Quando você vê um jogo sem torcida, você vê um jogo um pouco mais com uma exigência, o Brasil consegue sobressair. É apertar um pouquinho o passo e a gente consegue fazer um gol. É o Neymar fazer alguma coisa diferente, é o Gabriel Jesus ir para o mano a mano, lá do lado direito, e conseguir um drible no 1 contra 1, a bola passar, caiu no pé do Neymar, tranquilidade, gol. Então eu acho que o Brasil está fazendo por onde, está líder nas eliminatórias, com a invencibilidade que está, e foi nítido também que os outros países, jogo contra o Equador, jogo contra o Paraguai, aí você vê uma Argentina deixando a Colômbia empatar nos últimos minutos. A gente consegue ver que o futebol brasileiro, que a seleção brasileira está sim superior às outras. E olha que não fez um grande jogo, não fez um excelente jogo, não foi aquele jogo espetacular, porque se tivesse sido poderia ser 3, 4 e uma certa gordura no placar, né? Mas estamos todos satisfeitos sim, a gente sabe, a gente acompanha diariamente as polêmicas que estão causando a pandemia, a Copa América, mas o importante, e os jogadores deixaram isso bem claro na entrevista que o Marquinhos deu ontem, falando que a preocupação deles é servir a seleção brasileira, é servir
o papel de cidadão brasileiro e pela profissão que eles são atletas e jogadores de futebol, estarem prontos para servir a instituição, a nação, que é o nosso país, que é o Brasil. E aí, posicionamento político, cada um fala o que tiver que falar, mas dentro de casa. Enquanto forem convocados, eles precisam estar ali servindo o nosso país, né? Então, foi bom que continue assim, agora só daqui a alguns meses, mas pelo menos já estamos com um pezinho na Copa, que é o que todos queremos, mais uma Copa do Mundo, para a gente juntos estarmos aqui torcendo e vivendo essa energia que é maravilhosa e que todo apaixonado por futebol gosta de viver, né? Galera, vamos falar agora de Copa do Brasil. Na semana passada, eu falei sobre o São Paulo, sobre o 4 de julho. Será que 4 de julho vai ser a zebra? Não foi. Mas se vocês lembrarem ou se vocês verem o programa anterior, foi. Se o 4 de julho achar um golzinho e conseguir se fechar, implementar a sua estratégia, pode ser. Agora, se chegar e ver o Morumbi, ver aquela grandeza, aquela loucura, pode ser que dê errado e dê muito errado na concepção da estratégia do 4 de julho. E na minha opinião foi o que aconteceu. Conseguiu fazer um gol, bonito gol de contra-ataque, o time do 4 de julho não é um time bobo, tá? Fez o gol, só que quis continuar jogando de igual para igual. Cara, Copa do Brasil, eliminatória, fez 1-0, tá com a vantagem. Começa a cair, começa a cavar falta, começa a reclamar, enfim. Claro, nós sabemos que o time do São Paulo é uma máquina, vem comprovando isso, né? Foi pego de surpresa no jogo passado com o 4 de julho lá, mas tem o desgaste da viagem que a gente falou, foram 2 gols de bola parada que a gente falou também, enfim, deu a lógica e o 4 de julho não conseguiu implementar a sua estratégia. E tem outra, hein? O São Paulo contratou mais um argentino, tal de Ragone, sei lá como é que é o nome do rapaz, que ó, se juntar ele e o Benítez vai dar ruim, porque ontem estava só ele. Fez uma fumaça danada, o moleque é bom de bola, e jogavam juntos no Independente. E o preparador físico do banco é o mesmo preparador físico dos dois. São Paulo, se encaixar que eu digo no sentido de os jogadores que foram contratados, que rendem muito quando estão dentro de campo, conseguirem estar juntos dentro de campo, é um forte candidato a uma belíssima campanha e ontem mostrou isso, porque respeitou o adversário, mas respeitou fazendo gol. Então você fazendo 1, 2, 3, sem ficar querendo dar caneta, sem ficar querendo dar lençol, sem querer menosprezar o adversário, isso é respeito. E o São Paulo conseguiu fazer isso aplicando em números, em gols, tanto que depois estava todo mundo se abraçando, todo mundo com os adversários, que também é uma forma de respeito. Então gostei muito da atitude do São Paulo, eu acho que vai chegar longe dentro da Copa do Brasil e dentro da temporada inteira de 2021. Tá? Agora vamos falar dos jogos de hoje, vamos falar rápido porque ainda não aconteceu, então é o que a gente imagina, o que a gente acha que vai acontecer. A gente vai ter Fluminense e Bragantino lá, o primeiro jogo foi 2-0 Fluminense aqui, 2 times de Série A, difícil de argumentar porque não tem viagem, a viagem é curta, não tem torcida, então os 2 times de Série A, como eu disse, vai ser bom. Vamos ver, e na semana que vem a gente comenta sobre esse jogo aí. Acho que o Fluminense está conseguindo encaixar seu jogo ali com o Caio Paulista, com o Nenê, com o Fred, ficando mais com a bola, que é uma coisa que eu venho falando, né? Então o Fluminense está bem arrumadinho, está vindo embalado de bons resultados, inclusive dentro do Brasileirão também. Vamos esperar porque o Bragantino, o Red Bull, é um time que faz sempre bons jogos, é um time que está sempre muito arrumado, muito compacto. Então é difícil dar um palpite nesse jogo. Atlético Paranaense e Avaí a mesma coisa, 2 times do Sul, não tem muita viagem. O primeiro jogo foi 1-1. O Avaí é um time de Série B, mas é um time de garra, é um time de pegada. E lá dentro da Baixada a gente sabe a dificuldade que é de ganhar do Atlético. Mais um jogo também muito difícil de você opinar e dar palpite, porque são 2 times de altíssimo nível e com a sua história, com a sua grandeza dentro das suas competições que disputa. Atlético Mineiro e Remo,
Primeiro jogo já foi 2-0 para o Atlético Mineiro, o que pode afetar aí um pouco a viagem, porque o Remo é distante, né? Porém, tem um outro fator também que teria com o público, né? Havendo público nesse jogo poderia complicar um pouco, porque a torcida do Remo é gigante, como também não tem público e uma vantagem de 2 gols, acredito que o Atlético consiga implementar seu ritmo, consiga mostrar a sua superioridade dentro de campo com seu plantel. Não sei se vai completo ou se não vai, mas tem elenco para isso. A galera que não está jogando, a galera que for poupada de Libertadores e de Brasileiro, mesmo assim, é um elenco de muita qualidade. Então eu acredito aí, respeitando o Remo, obviamente, mas a grandeza do plantel e do trabalho que o Cuca vem fazendo no Atlético. Temos Corinthians e Atlético Goianiense pela 3ª vez. Eu acho que é mais um teste para o Silvinho que vem de vitória, né, no Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o América Mineiro. Então é uma revanche dos últimos 2 jogos contra o próprio Atlético. Eu acredito que vai ser um jogão, porque o Atlético é um time que vem mostrando muita qualidade. Ninguém esperava esse início de temporada do Atlético Goianiense e vem mostrando isso jogo a jogo. Não é à toa que ganhou do Corinthians, um gigante, já 2 vezes. E o Corinthians vindo embalado, eu tenho certeza que vai ser um bom jogo a se acompanhar, né? Claro que é uma vantagem difícil de ser tirada jogando fora de casa, mas se tratando da grandeza do Corinthians, a gente tem que acreditar, porque tem jogadores de qualidade e a gente precisa ver o que vai acontecer, e a gente está aqui para isso, vamos esperar, e vai ser um jogão danado. E o último jogo que eu separei aqui para a gente dar uma palavrinha é o jogo do Vasco contra o Boa Vista. Claro, tem outros jogos da Copa do Brasil, mas eu separei isso para também não ficar muita informação, que é o Vasco e Boa Vista, onde o Vasco não vem de um bom começo na Série B, tá? Vamos dizer assim, uma derrota e um empate, aonde poderia ter ganho da Ponte Preta lá e deixou escapar o resultado. Se ganha da Ponte Preta, estaria mais confiante para esse jogo de hoje. O próprio jogo do Boa Vista, lá em Saquarema, foi 1-0 para o Vasco, mas não foi aquele jogo de convencimento para a torcida vascaína. Então, por ser em São Januário, por ser mandante, o Vasco precisa se impor para poder classificar. O Boa Vista é um dos poucos azarões que ainda estão na Copa do Brasil. Tinha o 4 de julho, tem o Boa Vista, os outros Juazeiro, se eu não me engano, mas o Boa Vista é sim, a gente que é do Rio de Janeiro, a gente sabe da grandeza e da qualidade do Boa Vista, mas se tratando da esfera nacional, o Vasco precisa se impor e precisa fazer o resultado, né? Então, galera, é isso. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Estou dando minha letra aí do que vai rolar, o que não vai. Dei minha letra sobre a seleção e espero que tenha sido relevante meus palpites, minhas opiniões. E a ideia é passar essa informação para você, passar essa resenha em forma de bate-papo rapidinho. E o que eu te peço, se você não se inscreveu no canal ainda, eu te peço, por gentileza, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho, curte, comenta, que é importante pra gente. Conto muito com você e tamo junto. Esse foi mais um Letra da Alberta. Solta a vinheta.